Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, né, que é discutir esse assassinato sistemático de pessoas negras. Vocês têm acompanhado, com certeza, o que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, que foi um homem negro assassinado pela polícia, com um policial que colocou o joelho no pescoço do George Floyd, e ele dizendo que não conseguia respirar, e mesmo assim o policial continuou. A gente, infelizmente, a gente acompanhou, né, o assassinato do João Pedro, um menino de 14 anos que estava dentro de casa, ou seja, cumprindo aí o isolamento social. E a casa dele foi metralhada com mais de 70 tiros e João Pedro foi assassinado com apenas 14 anos. A gente poderia aqui falar de vários outros casos, infelizmente, como o da menina Agatha Félix, de 8 anos, da Cláudia Ferreira da Silva, Amarildo e tantas outras pessoas que foram assassinadas de maneira brutal. Importante entender por que isso acontece. Muitas vezes, qual é a reação primeira, né, nossa? Ou é naturalizar, ou é achar que aquele território ali realmente é um território em que esse tipo de ação policial é necessária, ou a gente acha que foi um caso isolado, ou ainda, né, por conta da própria espetacularização que existe de alguns programas de TV que abordam, né, essas questões de maneira extremamente leviana e levando todo um teatro, uma questão do espetáculo, a gente se contamina por essa visão e realmente acredita que pessoas negras são criminosas, né? A gente se acostumou, infelizmente, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, a associar pessoas negras a crime. E de onde vem isso? Então não tem como a gente discutir essas questões sem fazer a discussão necessária da origem social das desigualdades, de onde isso vem. Eu tenho acompanhado algumas discussões muito importantes, algumas pessoas se manifestando de maneira bem incisiva, o que é ótimo. Porém, eu penso que não tem como a gente fazer essa discussão de maneira séria, que realmente as pessoas consigam entender, sem fazer a discussão da construção social do racismo, da construção da sociedade brasileira. Então é importante dizer que o Brasil foi um país que teve mais de 300 anos de escravidão negra. Isso significa dizer que nesses 354 anos, pessoas negras eram mercadoria. E essas pessoas foram tratadas das formas mais aviltantes possíveis, né? Primeiro, ser transformado em mercadoria. Mulheres negras não podiam cuidar dos seus filhos eram vendidos também como escravizados. Uma série de punições e de castigo a essas pessoas que se impunham contra esse sistema. Existiram teorias também que foram feitas para tentar justificar essa inferioridade das pessoas negras. Então, quando a gente fala, por exemplo, que racismo é coisa de gente ignorante, nada mais equivocado do que isso, né? Porque essas teorias em relação ao racismo científico, que a gente chama, as teorias biologizantes do século XIX, elas foram pensadas aí por uma elite intelectual. Nada de pessoas ignorantes, pessoas que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Um exemplo, as teorias biologizantes do século XIX, que foram teorias que a gente chama de racismo científico, elas tentaram criar uma ideia de inferioridade das pessoas negras, como uma maneira de justificar a dominação da Europa nas Américas. Um exemplo simples, dizer que negros tinham cérebro menor, dizer que negros não tinham as mesmas capacidades intelectuais do que brancos, e essas teorias elas foram válidas durante muito tempo e serviram para justificar a opressão das pessoas negras. Por mais que essas teorias hoje sejam ultrapassadas, obviamente, né, a gente tem aí teóricos como Gobineau, no Brasil, Nina Rodrigues, um adepto dessa teoria do racismo científico. Por mais que em qualquer espaço sério essas teorias não sejam levadas em consideração, a gente não pode desconsiderar que elas estão impregnadas na memória social das pessoas. Por que até hoje, quando a gente olha uma pessoa negra, a gente tenta deduzir o que ela é?
geralmente a gente liga ela ao corpo ou a gente liga ela a uma visão de uma pessoa suspeita. Então as pessoas negras, quando foram escravizadas, e a Neuza Santos vai falar isso muito bem no livro dela, Tornar-se Negro, por conta dessa criação de uma inferiorização, e até hoje a gente associa negro a inferior por causa dessa construção. E esses valores estão impregnados na nossa sociedade. Por mais que a gente diga muitas vezes que isso é um absurdo ou que a gente diga que a gente não é racista. Então é importante entender de onde veio isso. Então foram teorias que elaboraram essa sociedade. E no Brasil, especificamente, no pós-abolição, né, depois de mais de 300 anos de escravidão, as pessoas negras, a escravidão ser a economia, né, do Brasil, no pós-abolição, isso ainda permanece, obviamente, né, essa mentalidade, essa construção, e as pessoas negras não tiveram as mesmas oportunidades que as pessoas brancas, né? Só a gente olhar no pós-abolição, a gente precisa conhecer os fatos históricos, porque o que acontece muito com a gente é que a gente às vezes não conhece esses fatos que criaram essas desigualdades. Então a gente pode falar de vários, como a Constituição do Império, por exemplo, de 1824, em que só poderiam estudar cidadãos livres. Mas quem que eram cidadãos em 1824? Logo, pessoas negras não podiam estudar. A gente pode lembrar da Lei de Terras de 1850, por exemplo. A partir daquele momento, só podia ter acesso à terra quem comprasse a terra do Estado. E quem podia comprar terra em 1850? E aí depois, no pós-abolição, no que a gente chama de processo de industrialização do Brasil, houve incentivo da vinda dos imigrantes europeus para cá, para cumprir o que a gente chama de política oficial do branqueamento, que foi uma política porque eles acreditavam que a população negra representava atraso e era importante naquele momento branquear a população. Então, com esses dados aqui que eu trouxe para vocês, a gente consegue entender que tem toda essa construção de colocar pessoas negras como inferior, negar a oportunidade para essas pessoas, e pelo fato delas não terem tido as mesmas oportunidades, é que começam vários processos, como de favelização, por exemplo, já que a população negra não foi pensada nessa política de urbanismo, e de várias desigualdades, de várias defasagens pelas quais a população negra enfrenta e passa no Brasil. Então, por que quando você olha uma pessoa negra, é importante dizer, você olha um homem negro na rua e muitas vezes você atravessa a calçada, de onde vem esse seu ensinamento de que um homem negro é suspeito? Então é importante entender todas essas teorias que foram criadas e que ficam impregnadas na nossa memória social. Então há a associação também do negro à inferioridade e há essa associação do negro com a criminalidade. Existia uma lei no Brasil, que foi conhecida como a Lei da Vadiagem de 1941, que significava prender as pessoas que estavam na rua sem fazer nada. Na sua grande maioria eram homens negros. Mas por que eles estavam na rua? Porque eles não tinham emprego. E por que eles não tinham emprego? A gente olha lá atrás todo o histórico que fez com que essa população não tivesse acesso a oportunidades. Então todas essas construções fazem com que a gente naturalize esse lugar do negro como o suspeito, como aquele que a gente tem que temer, ou como aquele que a gente deve olhar como perigoso, como agressivo e como violento. Importante dizer que a mídia também contribuiu e muito para isso, tendo como base essas construções, ao colocar homens negros sempre em papéis de bandido, de criminoso, e nunca no sentido de explorar as nossas diversas possibilidades como seres humanos. Então, por que quando a gente olha o que acontece no Brasil, por exemplo, quando a gente vê essa série de assassinatos de jovens negros e a gente muitas vezes não se mobiliza ou não para? Porque a gente já naturalizou que pessoas negras que vivem, sobretudo as que vivem em territórios periféricos, territórios que foram criminalizados historicamente, são pessoas que estão no seu lugar devido e provavelmente são pessoas que deviam alguma coisa e deveriam ser tratadas dessa maneira. Então acho que é fundamental a gente investigar de onde isso vem, a gente entender como essas desigualdades foram sendo construídas historicamente, né? A gente fala, por exemplo, da questão das drogas, da guerra às drogas, os movimentos negros no Brasil lutando pela descriminalização das drogas,
porque significa dizer o quê? Que a gente já entendeu, a gente já associa sempre, quando a gente fala, né, em drogas, a gente lembra de filmes que foram feitos no Brasil, lembram de favelas e traficantes negros nas favelas. A gente esquece, por exemplo, que drogas também são consumidas em vários outros espaços. Então tem toda essa fixação sempre em colocar a periferia, sempre em colocar as pessoas negras como as pessoas criminosas. E isso não é à toa, né? Isso é resultado de ações deliberadas. Por isso que a gente precisa fazer uma discussão muito honesta, né, e muito verdadeira sobre esse tema, e ela só pode ser uma discussão honesta e verdadeira quando a gente investiga a origem social das desigualdades, ou melhor, o que faz com que a gente olhe para a população negra dessa maneira, o que faz com que a gente tenha internalizado que pessoas negras são de determinadas maneiras e a humanidade só é um direito das pessoas brancas. Então, todos esses casos que acontecem no Brasil e que aconteceu com George Floyd, a gente precisa de fato nos manifestar contra esse tipo de violência, entender que num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, a gente tem um problema sistemático de violência para com essa juventude, a gente tem um problema sistemático de naturalização também de violência contra essa juventude, a gente precisa entender que é necessário discutir uma outra segurança pública e que nos territórios de periferia o Estado só chega, infelizmente, na forma da repressão, e na forma da criminalização daqueles territórios. Precisa chegar na forma da inclusão de políticas públicas, educação, saúde, saneamento básico, moradia. São questões, por isso que a gente fala estruturais, porque estruturam toda a sociedade brasileira. E fazer o debate da segurança pública de forma, né, que a gente consiga de fato compreendê-lo, só é possível se a gente entende de onde vem essas construções. E mais uma vez nos mostra que o quanto que as pessoas brancas precisam discutir esses temas com seriedade e entender que faz parte também dessa discussão, que essa discussão é uma discussão que diz respeito à sociedade brasileira, porque não é possível que a gente continue naturalizando mortes de crianças negras e de pessoas negras e que isso não gere, como diz Denise Ferreira, uma filósofa, uma crise ética no nosso país. Existem autoras muito importantes que fazem essa discussão, como Juliana Borges, Angela Davis, e tantas outras e outros que fazem a discussão do encarceramento em massa, da justiça criminal, dessa construção de associar pessoas negras a pessoas criminosas. Um ponto, por exemplo, que me chamou muito a atenção em relação ao assassinato do João Pedro, é que algumas pessoas diziam: mas ele era inocente, logo o que aconteceu foi um absurdo. Por que essa fixação em colocá-lo como inocente? Porque a gente já parte do pressuposto que aquele menino, por ser um menino negro, morador de periferia, ele era, criminoso. A gente já parte do pressuposto de que para pessoas negras a gente precisa afirmar o tempo todo que ela era inocente, sem entender todas essas construções nada inocentes que empurram as pessoas negras para esses lugares, para esse tipo de desumanização. Então acho que é muito importante a gente fazer essa discussão com seriedade e não cair, nesse lugar comum de pessoas negras morrem mais no Brasil porque tem mais pessoas negras no Brasil, mas proporcionalmente pessoas negras morrem mais. E a gente não entender que o mesmo argumento também não serve, Se pessoas negras são maioria, por que nós não somos maioria nas universidades? Por que nós não somos maioria nos espaços de poder? Então a gente só consegue isso lendo e entendendo a realidade. Para terminar, eu acho que é muito importante a gente frisar que a empatia ela é uma construção intelectual e política. A gente tem falado muito em empatia no Brasil hoje, mas a gente às vezes fala de empatia como se fosse algo que vai brotar espontaneamente. A empatia, ela exige esforço da gente.
Então, eu só vou entender uma realidade quando eu leio sobre aquela realidade. Então, é muito importante, sobretudo quem tem acesso à educação e à informação, buscar esses conhecimentos. Porque quando eu fui ler sobre a história negra no Brasil, que eu fui entender todas essas construções. Foi aí que eu fui entender a origem social das desigualdades. E aí, quando eu entendo, eu vou ter uma postura política de lutar contra esse estado de coisas. Então exige de mim um empenho, exige de mim um esforço, exige de mim uma responsabilidade em me posicionar contra esse estado de coisas, porque o silêncio ele é cúmplice, né? O silêncio ele é omisso, e é fundamental que a gente desenvolva a empatia, mas a empatia dentro dessa perspectiva que vai exigir de nós empenho, inclusive para matar o opressor dentro de nós, como diz muito bem Audre Lorde, né? Então, como diz Angela Davis, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Com essa afirmativa, Davis nos convoca para ação de fato. E a gente precisa pensar outras teorias que restituam as pessoas negras de humanidade e que quebrem com essa visão colonial de sempre inferiorizar as pessoas negras e colocá-las naquele lugar naturalizado de violência. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Vou deixar algumas dicas de leitura, como O Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, A Nova Segregação, da Michelle Alexander, que é um livro muito importante para a gente entender essas questões, para que a gente possa debater de fato esses temas com a seriedade que ele merece no Brasil, para que mais nenhuma mãe, né, nesse país tenha que enterrar os seus filhos e ainda ter que sofrer muitas vezes com a segunda morte dos seus filhos, que é a morte da dignidade, que é a morte da humanidade dos seus filhos.